Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Na aula de hoje a gente vai estudar as derivadas direcionais, certo? A ideia de certa forma é generalizar o conceito de derivada parcial que a gente vem estudando até agora, tá? Então, o que a gente vai ver, né? Então, que derivada parcial é um caso particular de derivada direcional, em que, se vocês lembrarem lá quando a gente definiu, né, as derivadas parciais, vamos pensar em funções de duas variáveis. Se vocês olharem lá na aula o gráfico, né, que a gente considerou, por exemplo, quando você calculava o derivado direcional em relação a x, derivada parcial em relação a x, a gente pegava um plano, né, paralelo ao eixo x, né, para calcular a derivada. Ou seja, a gente estava pegando uma direção para estudar a taxa de variação da função, a direção do eixo x, né. A gente estava procurando, fixou a direção, né, foi a direção do vetor 1, 0, que é do eixo x. E quando a gente deriva em relação a y, a gente estava calculando a taxa de variação da função na direção do eixo y, né? Que a gente pegava um plano paralelo ao plano YZ. O que a gente vai fazer aqui? Então, vamos partir lá das definições de derivadas parciais, só para meio que ilustrar isso, tá? Então, vamos lembrar aqui, ó, o que é uma derivada parcial. Quem quiser uma variável que define uma função f de xy, tá? Então, o que significa? Como é que a gente definiu a derivada parcial de f em relação a x num ponto x0, y0? E lembraram que é o limite de quando h tende a zero do f de x0 mais h, y0, menos o f de x0, y0 dividido por h. Né? Ó, igual tá aqui. Esse cara aqui, ó, a gente pode escrever ele dessa maneira. Limite, quando h tende a zero, do f aí de x0, y0, aí dentro da f, mais h0, né? Note, ó, que x0 mais h, y0, o par, tá? É x0, y0 mais h0. É a soma desses dois pares. Só que esse h0, você pode colocar o h para fora ali, né? E pode escrever assim, ó. F de x0, y0 mais h vezes o par 1, 0 menos o f de x0, y0 dividido por h. Então, tá vendo esse vetor 1, 0 aqui? Então, esse par 1, 0, né? Pensa como vetor, o vetor de coordenadas 1, 0. Se olhar lá no plano, né? É o vetor unitário, né? Pode com origem na origem do sistema e extremidade no ponto de abscissa 1, né? No ponto 1, 0. Ali é um vetorzinho sobre o eixo x. Então é esse vetor que me dá a direção em que a gente está estudando a taxa de variação da função f ali próximo ao ponto x0, y0. A ideia para definir derivada direcional é simplesmente o quê? Escolha uma direção qualquer. Aí na definição que a gente está usando, a gente troca esse vetor 1, 0 por qualquer outro vetor unitário, né? Que me dê uma direção. Então pega um vetor qualquer, unitário. Aí vamos calcular a taxa de variação da função, né? Próximo ali a um ponto x0, y0, na direção desse vetor. Como é que a gente vai definir isso? É simplesmente pegar essa definição aqui, ó, e trocar esse azul, né? O par 1, 0 pelo vetor dado. Então isso significa calcular a derivada direcional na direção de um vetor
qualquer, um vetor unitário qualquer. Tá? Por isso que o conceito de derivada parcial é um caso particular de derivada direcional. Que aqui, né, as derivadas parciais, tanto em relação a x quanto em relação a y, lá, em relação a y vai ser a mesma coisa. Se você fizer as mesmas contas aqui, em vez de aparecer 1, 0, vai aparecer o par 0, 1. Tá? Por isso que quando a gente calcula a derivada parcial, né, em relação a x, por exemplo, você está calculando a taxa de variação da função f na direção desse vetor. Quando a gente calcula a derivada parcial em relação a y, você está calculando a taxa de variação da função na direção do vetor 0, 1. Quando o que a gente vai fazer agora é pegar um vetor u qualquer e tentar estudar a taxa de variação da função na direção daquele vetor. Tá? Então vamos lá, ó. Suponha que a gente quer determinar, então, a taxa de variação de z, né? Z é uma função f de x e y, tá? Num ponto x0, y0, domínio da função, na direção de um vetor unitário u. Esse u tem coordenadas a, b. Tá? U é um vetor, tá? Aqui nesse livro ele usa em negrito para indicar vetor, né? Lá em GA a gente indicava assim. As coordenadas ele põe assim, mas lá em GA a gente usava parênteses mesmo, né? É a mesma coisa, é vetor, tá? Lembrando que aqui a gente tem um sistema ortogonal de coordenadas, né? Que os eixos são 2 a 2 ortogonais. Dá uma ideia? Vamos dar uma ideia geométrica? Seguir o que a gente fez lá em... O espírito da coisa que a gente fez lá em... parte de derivadas parciais. Então aqui que é azul, ó, eu tenho o gráfico da função, tá? Que é uma superfície, tá? E então, quando a gente quer calcular a derivada direcional, a direção desse vetor no ponto x0, y0, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar f de x0, y0 de z0. Aí vamos no gráfico da função, né? Ou seja, de coordenadas x0, y0, z0. E vamos chamar esse ponto de P. Tá? Esse ponto P aqui, ó. Ele está na superfície, óbvio, né? Porque o Z0 é o F de x0, y0. Bom, o vetor U, esse rosa aqui, ó, ele me dá a direção em que eu quero calcular a taxa de variação da função. Vamos fazer o seguinte. Pega o plano que passa pelo ponto P, né? E que seja paralelo ao vetor dado, tá? E o plano também é vertical, no sentido que ele é perpendicular ao plano XY. Esse plano em laranja aqui, né, que eu tô falando, ele vai intersectar a superfície, né, o gráfico, segundo essa curva C. Certo? E, então, o que a gente vai definir como a taxa de variação da função, né, nesse ponto, na direção desse vetor, é a inclinação da reta que tangencia essa curva, tá? Essa reta rosa aqui, ó. Como a gente vai definir isso? Essa inclinação, vamos calcular ela. Pega um ponto Q qualquer nessa curva, ó. O ponto Q aqui, ó, tem coordenadas x, y, z. E o ponto P aqui, ó, tem coordenadas x0, y0, z0. Pega esses pontos e projeta no plano xy. Tá, ó, ele tá chamando aqui de P' e Q'. Então, ó, o ponto P tem coordenadas x0, y0, z0. Então, o ponto P', ó, eu vou projetar ortogonalmente sobre o plano xy. Eu vou zerar a cota, né? Ele vai ter coordenadas x0, y0, 0. E o ponto Q também vou zerar a cota. Então, ele vai ter o Q', né? Sua projeção terá coordenadas x, y, 0. Tá? Esse vetor, ó, que é o, se lembrar de A, né? É o vetor P', Q'. Como ele está nesse plano laranjado aqui, né? Ele é paralelo ao vetor U. Então ele é um... Aí, usando lá GA, né? A gente sabe que dois vetores são paralelos, eles são múltiplos, né?
Então existe uma constante H, tal que esse vetor P', Q', tá? Igual aqui, ó. Ele é H vezes U para algum H. Só que o nosso vetor U ele tem coordenadas AB. Ou seja, o HU, que é o P', Q', tem coordenadas HA, HB. Tá? Então, as coordenadas aqui os componentes, né, do vetor são HA na direção do eixo X, né? Ó, HA na direção do eixo X e HB na direção do eixo Y. Que é HB. Ou seja, as medidas aqui, né? Isso aqui mede HA e a medida disso aqui é HB. E isso aqui é H. Você fica Pitágoras aqui nesse triângulo, que esse aqui é verdadeiro, tá? Lembrando que A quadrado mais B quadrado é igual a 1, né? Porque o U é um vetor unitário. Só que, vamos fazer isso aqui, ó. Por um lado é HA, mas se você olhar, essa abscissa aqui, ó, é X, né? Vem lá do ponto Q'. E essa abscissa aqui, ó, vem do ponto P. É X0. Então, esse pedacinho aqui, ó, é X menos X0. E também é igual a HA. Então, X menos X0 é H vezes A. Maneira análoga, tá? Se você fizer a mesma coisa aqui para o eixo Y, isso aqui é Y0, isso aqui é Y. Então, esse pedacinho aqui, ó, a medida é Y menos Y0, que é HB. Também, Y menos Y0 é H vezes B. Então, isola o X aqui nessas duas igualdades rosas. Você vai obter aqui X é X0 mais HA e o Y é Y0 mais HB. Então, a taxa de variação de Z, né, que é da função f, na direção desse vetor U aqui, é del Z dividido por H, né, que é H, essa distância aqui, né, das projeções. A variação de Z é Z menos Z0, né. Z é fxy. Só que o x está aqui, ó. X0 mais H, Y0 mais HB. Então o Z é f de x0 mais HA, Y0 mais HB, menos Z0, que é o f de x0, Y0, como a gente definiu lá em cima. Aqui, ó. Tudo isso dividido por H. Então a gente vai definir, né, a taxa de variação instantânea, né, que é o de Z, é fazer esse limite tender a zero, né? Tá calculando a variação de Z quando na direção desse vetor U, quando H tende a zero. Então a gente vai pegar o limite quando H tende a zero. Ou seja, você vai fazer limite disso aqui quando H tende a zero. Isso vai ser, por definição, a derivada direcional ou direcionada de f no ponto x0, y0 na direção desse vetor U igual a de coordenadas AB. Tá? Se você olhar a definição, então tá aqui a definição. Outra maneira de enxergar é D de U. Eu vou usar U como um flash em cima, né? Porque é vetor. Aqui no texto, ó, ele está em negrito para indicar que é vetor, tá? Então, derivada de f num ponto x0, y0 na direção do vetor U. Você pode escrever assim também. É o limite de quando h tende a zero de f, aí é x0, y0 mais h vezes o vetor dado, né? AB, menos o f de x0, y0 dividido por h. Ok? Essa parte aqui, ó. Você pode escrever ela assim. Tá?
Bom, definição de derivada adicional é essa aí, tá? Se a gente comparar, né, então, essa definição com isso aqui, ó, a única diferença, né, é que a gente trocou o vetor, né? Quando a gente calcula a derivada parcial em relação a x, você está simplesmente calculando a derivada direcional, né, de f no ponto x0, y0, e a direção que você está escolhendo é a direção do vetor 1, 0. Quando você deriva em relação a y, você está calculando a derivada direcional da f num ponto na direção do vetor 0, 1. Ok? Então, em outras palavras, né, derivada parcial é um caso particular de derivada direcional. O que a gente vai ver é que podemos calcular derivadas direcionais a partir das derivadas parciais, tá? Bom, gente, vou resolver um exemplo agora usando definição, tá? Então, nossa função f é dada por fxy igual a x vezes y, tá? Queremos encontrar a derivada direcional de f no ponto 1, 2, na direção desse vetor aqui, ó. Tá? Aqui, esse vetor u, a gente está colocando as componentes em evidência, né? Então, só lembrar a notação que a gente usava além de a, raiz quadrada de 3 sobre 2 e meio são as coordenadas, tá, do vetor u. Ok? Então, vamos na definição. Bom, lembrando que vão aparecer essas coisas aqui, né? Então, primeiro eu vou calcular essa primeira parte aqui, depois isso aqui, depois eu faço a diferença, depois eu vou jogar na definição, tá? Para não ficar muito poluído aqui o que a gente vai fazer. Então, vamos primeiro tem que calcular f, lembrar a definição no ponto 1, 2, mais h vezes o vetor, que é raiz quadrada de 3 sobre 2, meio, né? Ou seja, isso é f. Primeira coordenada vai ficar 1 mais raiz de 3h dividido por 2. 2 mais h dividido por 2. A primeira coordenada vai ficar, então... 1 é 2 sobre 2, né? Então vai ficar 2 mais raiz quadrada de 3h sobre 2. Esse 2 é 4 meios, né? Então vai ficar 4 mais h dividido por 2. A nossa f é x vezes y. Então a gente tem que multiplicar aqui, né? Calculando a f, isso fica 2 mais raiz quadrada de 3h sobre 2 vezes 4 mais h dividido por 2. Vamos lá, fazendo as contas. No denominador vai ficar 4. Numerador, né, fazendo as distributivas. 2 vezes 4, 8. 2 vezes h, 2h. Mais raiz quadrada de 3h vezes 4. Isso é 4 raiz quadrada de 3h. Mais raiz quadrada de 3h vezes h. Raiz quadrada de 3h quadrado. Bom, deixar assim então. Aí, na definição, parece um menos. Bom, cadê? Aqui, ó. Menos o f no ponto, né? Que no caso aqui é 1, 2. A derivada parcial, a derivada a gente está calculando no ponto 1, 2. Derivada direcional. Um f de 1, 2 é tranquilo, né? É 2, porque é 1 vezes 2, né? Então, f. Vamos fazer aquela diferença primeiro. De 1, 2 mais h vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 meio menos o f de 1, 2. Isso é esse número menos 2, né? Então é 8 mais 2h mais 4 raiz quadrada de 3h mais raiz quadrada de 3h ao quadrado dividido por 4 menos 2. Só que esse 2 é 8 quartos, né? Então vai ficar 8 mais 2h mais 4 raiz de 3h mais raiz quadrada de 3h ao quadrado menos 8, né? Aí, ó, esse 8 vai embora com esse 8. Então essa diferença vai ficar... Já vou pôr h em evidência aqui, ó.
h vezes 2 mais 4 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3h dividido por 4. Vamos voltar na definição. A gente acabou de calcular o numerador. A gente vai pegar ele e dividir por h, né? Por isso até que eu já coloquei h em evidência. A gente vai dividir por h. Então, se a gente faz f de 1, 2 mais h vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 meio menos f de 1, 2 dividido por h, isso vai ficar h vezes 2 mais 4 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3 h dividido por 4. Tem que dividir isso aqui por h, né? Mas dividir isso por h é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de h, né? Então vai aparecer um 4h aqui no denominador, né? Aí h dividido por h dá 1. Ou seja, isso aqui ó, vai ficar igual a 2 mais 4 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3h sobre 4. Agora a gente vai calcular o limite, né, quando h tende a zero. Portanto, a derivada na direção do vetor u de f no ponto 1, 2, por definição, esse é o limite quando h tende a zero do f de 1, 2 mais h vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 meio menos f de 1, 2 dividido por h. Isso aqui tudo a gente já calculou, né? Dá isso aqui, ó. Esse aqui é o limite de quando h tende a zero de 2 mais 4 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3h sobre 4. É limite de uma função racional, né? E zero está no domínio, né? Então é contínuo no zero. Então é só substituir. Então vai ficar 2 mais raiz 2 mais 4 vezes raiz quadrada de 3 mais raiz de 3 vezes zero. Isso aqui vai zerar, dividir por 4. Que você pode escrever como sendo meio mais raiz quadrada de 3. Então tá aí.